Minha saudação a você na manhã deste dia especial. É muito bom nós pararmos para ouvirmos a voz de Deus falando a nossa vida. Hoje vamos falar de um dos eventos finais. Vamos ler Apocalipse, o capítulo 7. Tome a sua Bíblia, ache o texto comigo e vamos orar pedindo a direção de Deus. Pai de amor, em cada casa há filhos e filhas do Senhor, clamando pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Junte-se, ó Deus, a cada um de nós e nos une à cruz de Cristo, à esperança da salvação em Cristo. Abençoa o nosso estudo nesta manhã do Santo Sábado, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Apocalipse, o capítulo 7, verso 1, 2 e 3. Dizem assim: Depois disto, João fala, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, diz o apóstolo João, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Entre os eventos finais, destacamos um reavivamento e uma reforma entre o povo de Deus, a chuva serôdia, o selamento, a sacudidura, o alto clamor, um decreto dominical, um decreto de morte, o fechamento da porta da graça, um tempo de angústia, as 7 pragas, enfim. Nós já estudamos juntos a respeito da chuva serôdia e da sacudidura. E nesta manhã nós queremos olhar para o assunto do selamento. O verso 2 que lemos fala do selo do Deus vivo. E o verso 3 fala de serem selados na fronte os servos de Deus. Olhando para a história dos selos, eu descobri que após a emissão do primeiro selo do mundo, em 1840, eles se tornaram um dos objetos mais colecionáveis e desejados do planeta. São colecionados por seu valor histórico, são colecionados por seu valor cultural, e alguns são valiosos, pasmem, devido aos erros de impressão que tiveram. Outros são valiosos devido à curta existência e ainda pela raridade que possuem. Cada selo tem a sua história. Eu mesmo tenho alguns aqui sem muito valor, ou sem valor nenhum. Mas listei os 10 selos mais valiosos do mundo e vou contar a história do mais valioso para você nesta oportunidade. Este selo mais valioso foi achado em 1873 por um garoto de 12 anos, Vernon Vaughan. Ele achou entre os papéis da sua família e então pegou aquele selo para compor a sua coleção sem imaginar o valor e a importância deste selo no futuro. Este selo surgiu numa colônia britânica em 1856, devido ao atraso numa entrega de selos que ia de Londres para a Guiana Britânica. As autoridades daquela Guiana, eles foram até a gráfica de um jornal local e assim nasceram os selos conhecidos pela cor e pelo preço. Existia a cor magenta de 1 cent e também as cores magentas de 4 cents e azul de 4 cents.
Eles foram produzidos em números limitados para garantir a continuação do comércio e da comunicação naquela colônia. Existia um lema simbólico em latim, impresso no selo de um cente. E resta apenas um deles no planeta. E isto fez deste selo uma verdadeira raridade, sendo o selo mais raro e valioso do mundo. Ele se chama Guiana Britânica de um cente magenta. O seu valor, 9 milhões de euros. Exatamente. 9 milhões de euros. Que selo valioso. A Bíblia vem falando do selo do Deus vivo. O que é um selo bíblico? O selo é tanto o instrumento que se usa para gravar um sinal, como o sinal propriamente dito. Na antiguidade, meus irmãos, os selos do Oriente Próximo eram como as assinaturas de hoje. Eles determinavam quem era o autor de um documento, quem era o dono de um objeto sobre o qual se imprimia o selo. E estes selos do passado protegiam baús, gavetas e tumbas para que não fossem abertos ou violados. A arqueologia já encontrou centenas de selos e impressões feitas por eles. Exemplo, o selo na alça de um vaso que diz assim: pertencente a Eliaquim, mordomo de Joaquim. Em Laques, a arqueologia achou outro selo, dizendo pertencente a Gedalias, que está sobre a casa, um líder. Bom, o selo bíblico era também a assinatura da realeza, a fim de certo documento real ter a devida autoridade e passar a vigorar. Era costume dos reis usarem para esse propósito um anel que continha seu nome ou as iniciais do seu nome, ou ainda um símbolo, um monograma que identificasse o rei, a realeza. E a fim de ser completo, um selo real deveria apresentar 3 requisitos. O primeiro requisito, o nome do legislador. O segundo, o seu cargo oficial, seu título, sua autoridade, o seu direito a governar. E o terceiro requisito, a sua geografia, o seu reino, a sua jurisdição, o seu domínio, onde ele governava. Isto era o selo, nos tempos antigos e no tempo bíblico. Mas e o selo de Deus? O que é? Porque a Bíblia fala aqui do selo do Deus vivo, no capítulo 7, verso 2 de Apocalipse. O que é o selo de Deus? Bom, é a assinatura da sua divindade. É o sinal da propriedade e da autoridade de Deus, encontradas em sua lei, e mais especificamente no 4º mandamento. Leia comigo Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao verso 11. A Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nele nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o visitante que está das tuas portas para dentro. Verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vejam, eu disse que o selo é a assinatura da divindade, sinal da propriedade e da autoridade de Deus, e que está em sua lei. O 4º mandamento revela o nome, a autoridade e o domínio do autor dessa lei. O verso 11 diz: em 6 dias
O Senhor, fez o Senhor, então o Senhor. Aí está o nome do legislador. Aí está Deus, o grande eu sou. Aí está o nome. E a autoridade. A Bíblia diz, em 6 dias, fez o Senhor. A autoridade está aqui, ele fez. Esse é o seu cargo, a sua autoridade, o seu direito a governar. Ele é o Criador. E qual é o domínio? Os céus, a terra, o mar, enfim. A sua geografia está aqui. O seu reino, o seu domínio. Patriarcas e Profetas, página 307, diz: o quarto mandamento é o único de todos os 10 em que se encontra tanto o nome como o título do legislador. É o único mandamento que mostra pela autoridade de quem é dada a lei. Assim contém um selo de Deus, afixado à sua lei, como prova da autenticidade e vigência da mesma. Que coisa interessante, irmãos. O quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, contém o selo do Deus vivo, do qual fala Apocalipse 7, o verso 2. É o sábado, o selo do verdadeiro Deus Criador. Mais um texto, Testemunhos Seletos, volume 3, diz que o sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado do 7º dia, o memorial divino da criação. Esse texto cita uma passagem bíblica de Êxodo 31, versos 12 e 13. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel e diz: certamente guardarei meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. O sábado é aí claramente apresentado como um sinal entre Deus e o seu povo. Este é o selo de Deus. Assinatura da divindade. Sinal da propriedade e autoridade do Senhor. O quarto mandamento. O sábado. Bem, vimos o selo e vimos o selo de Deus. Mas o que é propriamente o selamento? Porque Apocalipse 7,3 diz que os servos de Deus seriam selados em sua fronte. O que é o selamento? Testemunhos Seletos, volume 2, página 151. O Senhor está fazendo sua obra. Todo o céu está em atividade. O juiz de toda a terra se levantará em breve para vindicar sua autoridade insultada. O sinal do libertamento será posto naqueles que guardam os mandamentos de Deus, reverenciam sua lei e se recusam a aceitar o sinal da besta ou o sinal da sua imagem. Observaram o destaque, irmãos? O sinal do libertamento será colocado naqueles que guardam os mandamentos de Deus, que reverenciam sua lei. Vamos entender isto. O conceito de que Deus sela seu povo traz à lembrança o texto de Ezequiel 9, versos 2 a 6. Ali fala dos castigos de Jerusalém. O selo está especificado no verso 4. Eu vou ler esse verso com você. Ezequiel, o capítulo 9, o verso 4. Aqui diz: ele disse: passa pelo meio da cidade, Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio da cidade. Passa e marca aqueles que não aceitam a pecaminosidade,
que sofrem, que gemem, que choram pelas abominações de Jerusalém. O selo aqui representa as qualidades do caráter. A última letra do alfabeto hebraico nos dias de Ezequiel era a palavra, ou era a letra Tav. Tav significa marca. Aqui, passa pelo meio da cidade, Jerusalém, e marca com um sinal, Tav. E esta letra, meus queridos, ela tinha o formato de cruz. Era um símbolo do remanescente fiel a Deus, que iria suspirar e gemer pelas abominações realizadas em Jerusalém. Iria sofrer, mas seria salvo por Deus. Ampliando o contexto do selamento, em 2 Coríntios 1:22, Paulo fala também do selamento relacionado à experiência da conversão e batismo, recebendo o Espírito Santo. Jesus também falou de si mesmo selado pelo Pai. Certamente ele se referia ao recebimento do Espírito Santo no seu batismo. O selamento ainda ele tem um paralelo no pensamento escatológico judeu, que entende haverá uma marca sobre os justos que os protegerá do perigo. Bem, mas e o selamento, o que é? Irmãos, o selamento é um processo espiritual que começa no momento da conversão do Filho de Deus e termina quando se encerra para este Filho do Senhor o tempo de graça, seja através da sua morte ou através do fim do juízo investigativo. A propósito, neste domingo, nós vamos falar a respeito do juízo investigativo. E aqui, nesta frase que eu citei, o momento da conversão até o momento que se encerra o tempo da graça para o Filho de Deus, aqui está também o quando, o tempo do selamento. Vejam que é uma vida a partir do momento que se aceita ao Senhor. Deixando mais claro, a lei dos 10 mandamentos, incluindo o sábado, que já lemos, o 4º mandamento. A lei dos 10 mandamentos é a expressão, a exteriorização do perfeito caráter de Deus. A obediência aos 10 mandamentos, incluindo o sábado, que já lemos, a obediência expressa a transformação que o Espírito Santo operou na vida humana. O selo, como um sinal, como um instrumento aplicado num documento, é um caráter semelhante ao caráter de Cristo. É a perfeição divina refletida na vida do Filho de Deus. Consiste, irmãos, na impressão da lei divina na vida dos fiéis filhos do Senhor. A carta 126 de 1898, escrita por Ellen White, diz: que é este selo do Deus vivo que se coloca na testa dos seus filhos? É um sinal que os anjos podem ler, mas não pode ser lido aos olhos humanos. Pois o anjo destruidor deve ver este sinal de redenção e então poupar os filhos do Senhor. Logo, o selamento. E se você não entender tudo ou não lembrar de mais nada, lembra-se disso aqui. O selamento é a aprovação final de Deus dada ao seu filho. A aprovação final de Deus dada à sua filha, que o amou tanto que decidiu viver uma vida de obediência à sua vontade, incluindo a lei e o santo sábado. E sendo fiel até a morte nesta obediência, recebendo a garantia de que são, na verdade, do Senhor. Eu achei um texto interessante. No livro Primeiros Escritos, página 67, ele está. Ouça bem. Vi que
os que ultimamente têm abraçado a verdade terão que aprender o que é sofrer por amor de Cristo, que terão provas a suportar, provas que serão agudas e cortantes, a fim de que sejam purificados pelo sofrimento, capacitados a receber o selo do Deus vivo, a passar pelo tempo de angústia, ver o Rei em sua formosura e estar na presença de Deus e de anjos santos e puros. Mas agora o tempo está quase terminando. E o que durante anos nós mais velhos de fé temos aprendido, eles que estão aceitando a verdade nestes últimos dias, terão de aprender em poucos meses. Terão também muito que desaprender e muito que tornar a aprender. Irmãos, todos nós temos que estar aprendendo no decorrer de nossa vida desde quando aceitamos a Cristo. Não o aprender intelectualmente, isso também, mas o aprender através da experiência com Cristo, amando-o porque ele nos amou primeiro e obedecendo à sua vontade, expressão do seu caráter, que deve transformar nosso caráter pela presença e o poder do Espírito Santo. Existem algumas condições, então, para sermos selados. Eu listei 5. A primeira, humildade. Diz que muitos ouvem, mas poucos são selados, porque poucos se humilharão. Testemunhas, volume 5, página 50. Muitos ouvem, mas poucos serão selados. Não se humilham diante de Deus. Segunda condição para ser selados, para sermos selados, é a preparação e a entrega. Porque não adianta fazer um preparo e não se entregar. Não sei nem se isso é possível. Mas lembrei da declaração do imposto de renda. De que adianta preparar, deixar tudo bonitinho, certinho e não entregar? A multa virá. Então, preparação e entrega. É tempo de preparar-se. O selo de Deus nunca será colocado sobre impuros, ambiciosos, amantes do mundo, os que têm língua falsa e coração enganoso. Todos devem encontrar-se sem mancha. Testemunhas, volume 5, página 216. E Primeiros Escritos ainda diz: Jesus agora aceita nossos sacrifícios, nossas orações e nossas confissões das faltas e pecados que temos. Preparação e entrega. Então, a pureza. Testemunhos Seletos, volume 2. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Quarta condição, obediência. Os que hão de receber o selo do Deus vivo devem refletir completamente a imagem de Jesus, prestar obediência a todos os seus mandamentos. E por fim, a quinta condição, santidade. Testemunhos Seletos, volume 2, página 175. Pecado algum pode ser tolerado naqueles que hão de andar com Cristo, em vestes brancas. Terão de ser removidos os vestidos sujos e colocadas sobre nós as vestes da justiça de Cristo. Os que hão de receber, ouçam, os que hão de receber a aprovação de Deus estão agora afligindo a sua alma, confessando os pecados e suplicando fervorosamente o perdão por Jesus, o seu advogado. Irmãos, 5 condições listei aqui para recebermos o selamento. Humildade, devemos nos humilhar diante do Senhor. Preparação e entrega, é tempo de preparo e entregar a vida nas mãos do Senhor. Pureza de pensamentos, de sentimentos, de atitudes, pureza. Obediência a todos os mandamentos de Deus e santidade. Não nossos trapos de imundícia, mas
as vestes da justiça de Cristo. Queridos, comecei falando da raridade e do valor de alguns selos, mas eu termino afirmando que o selo de Deus não é para um ou alguns que podem, mas o selo de Deus é para todos aqueles que o aceitam mediante amor, fidelidade e obediência. E ainda afirmo que este sim é o selo mais importante e valioso do planeta e do universo. Por quê? Porque este selo custou o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esta aprovação de Deus a uma vida santificada custou o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. 2 Timóteo, capítulo 2. Ache comigo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 2. E foque este verso. 2 Timóteo 2, o verso 19. 2,19. Leio. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Olha que lindo este verso, irmãos. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O selamento é a aprovação final de Deus dada aos seus filhos que o amam tanto que decidiram viver em plena obediência até o fim. Obediência à lei, obediência ao sábado, sendo fiéis até a morte. E sendo fiéis, recebem esses filhos a garantia de que pertencem, na verdade, ao Senhor, o Deus eterno. Deus te dê a graça, e a mim também, de despertarmos para o tempo em que estamos vivendo. E que o Senhor, através do Espírito Santo, olhe para nós. E então, aprove a nossa vida, porque o amamos, fomos fiéis e lhe obedecemos, tendo o caráter transformado à imagem do seu caráter, que está expresso na sua santa lei. Que estejamos prontos para esta postagem, para recebermos a aprovação e alcançarmos a eternidade nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Soberano Deus, neste momento, clamamos pela Tua graça, pelo Teu perdão, pela Tua santificação em nosso viver. Como almejamos o céu, mas muitas vezes, como somos falhos. Pai, perdoa-nos. Levanta-nos na jornada cristã e ajuda-nos a caminharmos para vermos Jesus Cristo. Caminharmos em amor, em fidelidade, em obediência, permitindo ao Espírito Santo transformar a nossa vida a cada dia, tornando o nosso caráter semelhante ao Teu caráter, e que assim nós possamos receber a aprovação final do Senhor, o selamento, e então estarmos entre aqueles que hão de estar sobre o mar de vidro, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Nas Tuas mãos entregamos a nossa vida, rogando a Deus pela santidade, em nome de Cristo Jesus. Amém.
olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz,